Olá pessoal, aqui é a Emanuele da Mentor Web e hoje eu estou aqui para falar um pouquinho mais a fundo para vocês sobre as nossas ferramentas de gestão. Então a primeira delas é o Brainstorm aqui. O Brainstorm ele funciona mais como uma dinâmica em grupo para coletar soluções criativas para determinado problema ou ideia. Então aqui a gente tem um exemplo, ser o maior Instagram. Então aqui a gente vai escrever palavras-chave relacionadas a esse assunto, enfim. A gente pode escrever várias palavras-chave e ele vai aparecer aqui nesse quadro aqui embaixo. Então, aqui é possível visualizar quantas vezes cada palavra apareceu, foi escrita pela equipe. Então, como uma dinâmica em grupo, todo mundo vai escrever aqui e vai aparecer aqui. Isso é bom para visualizar o que a equipe está pensando num todo, o que eles pensam em comum. E aí a gente pode analisar individualmente cada uma dessas palavras-chave, cada uma dessas frases, e filtrar o que é importante, e isso vai ajudar a ter uma ideia criativa ou uma solução efetiva para um problema ou uma ideia, enfim. Então, esse é o nosso brainstorm. Aqui a gente tem a nossa matriz SWOT, então. A matriz SWOT ela é uma matriz que ajuda a gente a identificar, a visualizar como um todo o nosso ambiente, o ambiente interno e o ambiente externo. Então, aqui a gente pode ver as forças e as fraquezas do ambiente interno. E aqui embaixo nós podemos ver as ameaças e oportunidades do ambiente externo. Então, é importante identificar isso com um problema ou com uma nova ideia, enfim, porque aqui nas nossas forças a gente pode usar elas ao nosso favor. Aqui as nossas fraquezas são pontos que a gente pode melhorar, então a gente identifica o que a gente pode melhorar e transforma isso também em forças. Então aqui seria do Instagram, então a gente tem facilidade com edição e criatividade. É importante para criar, para fazer posts, para editar vídeos, postar vídeos, enfim. Precisamos melhorar na interação com os seguidores, precisamos aumentar os seguidores. Então, isso tudo são soluções são coisas que a gente pode criar soluções para melhorar. Aqui embaixo a gente tem as oportunidades e as ameaças do ambiente externo. Então, são coisas que a gente não controla, mas que a gente pode adotar medidas para melhorar. Então, aqui nós temos os concorrentes, aqui as nossas oportunidades são as ferramentas, seriam as ferramentas do Instagram que a gente pode usar ao nosso favor. E as ameaças, a gente poderia criar um plano de ação, por exemplo, para diminuir, pelo menos, o efeito que essas ameaças têm sobre o nosso problema. Então, essa é a nossa matriz SWOT. Aqui a gente tem a nossa matriz GUT, então aqui vamos ver um exemplo de uma matriz GUT de um setor de comercial. Então aqui a gente vai colocar vários itens que precisam de solução, geralmente que precisam de solução rápida, então itens que já estão agravados, enfim. Aqui a gente vai pontuar cada item com uma gravidade de 1 a 5, urgência e uma tendência, todos de 1 a 5. Então, aqui, por exemplo, o número de pedido de cancelamento dobrou nos últimos meses. Então, isso é nível 5, extremamente grave, ele também necessita de ação imediata e vai piorar rapidamente. Aqui embaixo tem um exemplo de um que é, na gravidade ele é nível 3, ele é grave, na urgência ele é nível 3, ele é urgente, e na tendência ele é nível 4, porque ele vai piorar no curto prazo. Então, a gente tem que identificar isso para cada um dos itens que a gente precisa de uma solução rápida. Aqui ele vai dar uma pontuação e vai dar uma média crítica também. Aqui embaixo a gente também vai ter um ranking dos primeiros 10 itens, sempre do mais urgente, do mais grave, para o menor. Então, é importante para a gente ver o que a gente precisa dar prioridade no momento. E aqui a gente pode criar um plano de ação para cada um dos itens. Então, um plano de ação individual para melhorar cada um dos itens e depois colocar esse plano de ação em prática. E a gente também pode ver a evolução, a melhora desses problemas com o passar do tempo. Aqui a gente tem o nosso modelo de negócio Canvas, tem um exemplo do modelo de negócio do Uber. Então, aqui a gente também pode criar um plano de ação para esse Canvas. E aqui a gente pode colocar os cards. Então, aqui, por exemplo, eu vou colocar... A gente coloca os cards e pode selecionar cores personalizadas para cada um dos cards. Pode criar quantos cards quiser. E assim a gente pode visualizar de maneira personalizada o nosso modelo de negócio. Enfim, era isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, é só chamar a gente aqui no WhatsApp de suporte. Estamos à disposição.